Boa noite. Boa noite não, gente. Bem-vindos. Gente, a gente está aqui com mais um episódio do nosso podcast. Tá brincando? Hoje a gente vai falar um assunto muito importante, que é... Os agradecimentos? Os agradecimentos. Vamos agradecer primeiro. Primeiro vamos agradecer a Deus. Por estarmos aqui. E depois... E o pior que eu tava viajando, eu ia deixar passar. Se você segue, eu ia seguir. Hoje viajei. Agradecer, então, a Ponto Arc e a Adventure Studio TV que nos apoiam aí nesse nosso projeto. E a gente vai pedir para você seguir a gente, se você não segue, né? Seguir no Instagram, que é @tá.brincando. Seguir no... Fala seguir no YouTube? Também. Se inscrever. Se inscrever no YouTube, no Spotify. No TikTok. Então segue a gente. Não só siga, como assista, aprenda, comente, nos marque. Faça tudo que você puder lá no Instagram. Exatamente. E o que o Fer falou legal, porque a gente tem postado muita coisa, muito conteúdo, várias atividades e tal. E assim, a gente sabe que algumas podem levantar talvez dúvidas, polêmicas, sei lá. Então, as nossas redes estão lá para isso, para você colocar. A gente vai tentar, na medida do possível, sempre responder e tal, tá? Então, fique bem à vontade para entrar em contato conosco e tirar sua dúvida, mandar sua pergunta, tá? Pode ir lá, fique à vontade. Isso. E hoje... As meninas. Hoje. Vamos deixar só elas falar agora? Hoje. Só elas falam hoje. Então vai. Então vamos lá. Hoje vamos dar continuidade à nossa pirâmide dos enfoques psicomotores. Chegamos agora ao topo da pirâmide. Isso. E vamos falar um pouquinho sobre praxia global. O que é a praxia e... Para que serve, quem que usa, como que funciona, aonde vende, quanto custa. Isso mesmo. Isso, para a gente entender a parte das praxias, a gente chama de praxias, né, porque é a global e a fina, a gente vai lá para o nosso cérebro. Exatamente. Né? Aquele cérebro que é dividido em três partes, três unidades. Antes de colocarmos o cérebro, vamos... Como a gente disse, já falamos de todos os outros nos outros episódios, nos anteriores. E algumas coisas acho que vale a gente salientar nesse. De que, Fernando, esta pirâmide existe dentro do nosso ser desta forma que aí está? Aqui, tipo, dentro do cérebro? Tem alguma coisa assim? Então tá bom. O que acontece? A gente usa essa pirâmide de uma maneira mais pedagógica, mais lúdica, né? Para a gente entender a hierarquia do desenvolvimento psicomotor. O desenvolvimento psicomotor, ele acontece dentro de nós, mas só para a gente entender a hierarquia, o que é essa hierarquia? Que uma habilidade, enfoques são habilidades psicomotoras, uma habilidade, ela depende da outra. Então, por isso que está uma acima da outra. A gente não tem como desenvolver só, por exemplo, o topo, praxia global, praxia fina. Ou tentar trabalhar, a gente como psicomotricista, né? Trabalhar só a praxia global e a praxia fina sem se preocupar do que vem antes. Porque senão pode ter defasagem no desenvolvimento anterior, né? Na parte de baixo ali da pirâmide. Do abismo. Então, o que acontece? A base, conforme aparece a base são os enfoques mais... Não são mais importantes, mas são os enfoques que vão dando estruturação para todo o desenvolvimento, né? De importante é tudo. Tudo é importante, né? Mas é base para o que vem de cima. E também como a gente bateu bem nessa tecla nos outros também, é como um exercício de academia. Não tem como a gente trabalhar a gente vai ver hoje que vamos falar um pouquinho de praxia global... A gente vai ver que a gente não consegue trabalhar uma praxia global se não tiver uma tonicidade, uma equilibração, uma estruturação espaço-temporal, uma noção de corpo. Então, assim, são atividades que vão sempre... tem o seu enfoque
principal, mas ele vai chamando outros enfoques, né? Vai Isso. precisando, tem sempre essa junção de vários enfoques para que a atividade ou o que você se propõe a fazer seja executado. Eu acho legal até quando você trouxe o exemplo da casa. Da né? casa, Porque isso. aqui a gente usa pirâmide, mas a casa, como Exatamente. você trouxe nos anteriores, sem a base, como é que você vai começar lá pelo telhado, né? Exato. Então, essa é uma forma que a gente utiliza, né, didática, que fica assim, até para nós, até para entender esse processo. E a gente, o que você trouxe também nos ajuda, né? Entender o desenvolvimento como um processo que começa lá, né? Da base da casa, que vai construindo tijolo a tijolo, a janela, até chegar... Hoje a gente estaria chegando ali dá pra gente chamar a praxia global do tetinho O teto. teto. e afina a chaminézinha. né? Então, A chaminé do desenvolvimento. A Que chaminé. para sair fumaça... Chaminel. Então, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que vamos lá pro topo da pirâmide, que hoje a gente vai falar do topo, a primeira parte do topo. Topo é a parte laranjada e vermelha ali, né? Então, o que quer dizer com isso? chegou já? Já chegou. Peraí, Ih! vamos voltar, vamos Então voltar, vai. vai dar certo. Topo da pirâmide. O que a gente quer dizer com O isso? que a gente quer dizer com Lembrei. isso? A gente quer dizer que a praxia global, para ela funcionar de maneira plena, ela não funciona sozinha. Tá? A gente já vai entender mais o que é praxia global. Praxia global são movimentos que a gente aprende. Movimentos que a gente usa o corpo todo. Mas ela não vai funcionar sozinha. Ela vai precisar de todas as outras habilidades anteriores para funcionar. Então, ela vai precisar da estruturação do espaço e do tempo, vai precisar que eu entenda meu corpo, vai precisar que eu saiba os lados do meu corpo, vai precisar que eu consiga ficar equilibrado, ficar em pé, Postura. ou que eu consiga me equilibrar correndo, que eu tenha postura, vai precisar desses músculos sendo organizados, né, funcionando, vai precisar de uma boa respiração. Então, significa isso. Essa pirâmide nos indica que as habilidades, elas precisam sempre da ajuda das outras habilidades anteriores, porque sozinha ela não funciona. E aqui a gente falou muito de desenvolvimento da criança, que é, né, o nosso foco de trabalho, é onde a gente atua. E é onde a gente teve o start, né? Porque a gente entende que é a infância que a gente consegue desenvolver muita coisa pro resto das nossas vidas. Isso. Mas assim, eu acho que a partir nos últimos episódios a gente já conseguiu romper isso de forma mais clara. Mas que aqui, muito essa praxia global, a gente vê quando ela não foi bem embasada na vida adulta. Né? A gente pode pegar exemplos de exercícios que são praxia global, por exemplo, o correr. E a gente, quando vai praticar a nossa corrida, porque nós somos quase todos corredores Todos aqui. os corredores. Olha lá no Instagram. Falta a Vitória. Você vai ver. Falta a todo Vitória mundo ajudar a corre. gente. Falta a Vitória. Todo Mas mundo corre, tem tinha gente que foto. ama. ela vai. O Lufê correu ontem. Ela vai. Nem que se for no empurrão, São mas ela vai. todas, menos eu. Então, assim, Ela a gente vê quando você tá num ambiente desse e o tanto de gente que corre de forma errada. Exatamente. Que a gente Isso. pode chamar de técnica. Que a gente pode chamar de técnica de corrida. Exato. Mas isso aí, o que é a técnica de corrida que a gente conversou no último episódio? É a noção de corpo, né? Tipo, é a noção do corpo que às vezes não tá totalmente estruturada Isso. e Mas tal. também entra a praxia global. Sim, né? Depois a gente vai ver. Isso, é um conjunto de fatores. Porque a corrida é um movimento aprendido, né? Isso, exatamente. Totalmente aprendido. E... continua. Então, eu acho legal, assim, a gente vai acabar falando aqui, às vezes, praxia, muitas vezes porque é do nosso dia a dia, a gente lida dessa forma, e é difícil, por mais que a gente quer trazer de uma forma clara, tirar isso, né? Mas sempre quando nós dissermos aqui praxia, você pode ir na sua casa, você que está nos vendo, entender como movimentos aprendidos. Isso. Né? Tudo que eu vou aprender. Andar de bicicleta, ou correr, tudo Vou que a gente perguntar uma aprende. coisa para Jeane Elise. Pergunte. Não tava no Jeane script. Elise. A gente está falando de movimentos aprendidos. Esses movimentos são naturais do ser humano? Os movimentos da praxia global, pelo menos ao meu ver, eles precisam ser ensinados imediatos. Exatamente. Os Então, movimentos- aonde acontece isso, né? Geralmente nas brincadeiras, quando a criança ainda não está inserida num contexto escolar,
Mas aí depois, né, que ela tá nesse espaço, junto com as aulas de educação física, uma outra disciplina que talvez trabalhe, ela vai ter a possibilidade de aprender os movimentos e, se o profissional tiver um olhar atento, de corrigi-los e ensiná-los da forma correta. Isso. Então, a mediação é muito importante. A mediação não precisa necessariamente, talvez, ser um professor, mas às vezes uma família que brinca, uma família que dá essa oportunidade Exatamente. e que observa o movimento. Só que daí, quando a gente fala de correção de movimentos, aí talvez a pessoa precisa ter um conhecimento da técnica. Por exemplo, meus alunos do Infantil 4, uma das coisas primeiras que eles aprendem é a corrida. O trote leve que eu falo, da passada, coordenando o braço, do lado do corpo. E eles levam isso para a vida. Sim. Né? Então, ali no caso, eu ensinei, entendeu? A corrida pode surgir ali na brincadeira, de uma forma espontânea, de imitação. Mas o correr corretamente é ensinado. Tem a mediação, igual lá. Tem criança que corre assim, né? Com o braço esticado, né? Às vezes o adulto, ele faz um movimento assim, né? A gente vê muito nos parques, né? Então, eu acredito que, basicamente, a mediação é pressuposto básico para que seja global. Mas o que eu quero falar também, a gente não precisa nem ir para técnica de corrida, técnica de nada, porque o nosso foco não é esse. O nosso foco aqui é o quê? O brincar. Então, no brincar, quando a gente tá brincando, a gente é criança e a gente vai brincar. E as nossas crianças de hoje, quando elas vão brincar, os movimentos são aprendidos ou eles são naturais? Então, por exemplo, virar uma estrelinha é uma maneira de brincar. E eu, quando era criança, eu adorava brincar de virar estrelinha. Esse é um movimento aprendido ou natural? É aprendido. Eu acredito que não tem como ser natural. Não porque tem daí como a ser criança, natural. se ela não visse ninguém, ela estaria virando estrela. Por mais que às vezes ela não aprenda, ela vê. Ela pode ver e pode ter essa habilidade de desenvolver. Agora, não Natural. é inato. Ele não é natural. Não é natural. Como o exemplo da estrelinha que você deu, não é fácil. Não Então, é a fácil. criança, Difícil. ela precisa se planejar, Uhum. pensar como ela vai fazer o movimento e Isso. conseguir executar. Na verdade, uma estrelinha precisa de todos os enfoques Todos os psicomotores, outros. todas as habilidades. E posso dar um adendo? Ó, um dedo? Um adendo. Ela fez, eu Como- posso dar um dedo. Só o dedo. Como professora de educação física, é uma das coisas que eu mais tenho medo de ensinar. Estrelinha. A estrelinha. Aham. Que é a roda, né? Na ginástica que a gente roda. coloca, né? É um dos movimentos, porque tem que ter tudo isso. E muitas Exatamente. vezes as crianças, elas não têm essa base ali, né? E eu até consigo perceber, porque eu conheço meus alunos, estou desde lá do Infantil 4, aqueles que vão ter a possibilidade. Mas existe toda uma questão da organização. E também a questão de materiais, né? Sim, sim. Que dá essa segurança. Mas eu acho que a gente, falando disso agora, me veio à mente aqui, que assim, o foco nosso é falar do brincar, né? Porque, deixa eu ver se consigo construir uma linha de raciocínio aqui, Construa. né? Pra exemplificar o que eu quero transmitir, o que eu quero falar. Muitas coisas que nós fazemos no nosso brincar acaba sendo ou preparação, ou imitação, ou em uma menor escala do que nós vamos fazer na vida adulta, correto? Sim. Tipo assim, a criança que brinca com alguma coisa ali, que vai trabalhar a equilibração dela, isso de certa forma vai facilitar quando ela for aprender a andar de bicicleta, Com que lá na certeza. frente vai ser um andar de moto, que Isso. vai interferir no andar de carro. Entende o que eu tô querendo construir, né? Então, por que a gente tem essa preocupação de falar do brincar para as crianças? Que a gente entende que quanto menos a criança brinca, menos ela vai experienciar várias dessas coisas e mais dificuldade ela vai ter De executar. para executar isso que a vida vai cobrar. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A gente vai criando barreiras que lá na frente a criança vai sentir. Uma criança que não trabalha, tudo isso que nós falamos, não vou nem falar um enfoque específico, mas que não passa por essa parte do brincar, de se experimentar, de subir, descer, andar na pedra, andar na areia, subir, enfim. Vai chegar um momento que, cara, ela vai querer, ela vai tentar, ela vai buscar andar de moto, andar de carro, e ela vai ter uma dificuldade absurda. Entendeu? E a gente tá falando disso. Num dia de chuva, ela vai olhar uma poça Uma pulsa. no chão
e ela não vai saber pular a poça e vai ficar pensando, meu Deus, como que eu faço para sair desse lugar, dessa calçada? E aí, não o que consigo atravessar a calçada. E aí o que eu ia falar é isso, que aqui eu usei o exemplo da moto, que beleza, você pode olhar pra mim e falar assim, poxa, mas tem gente que realmente tem dificuldade de andar de moto e tal, mas a gente pode chegar num ponto disso, da pessoa não saber pular uma poça d'água, da pessoa não saber fazer o que pra nós hoje é básico. Atravessar uma rua. Atravessar uma rua, que tem toda essa análise envolvida também. Exatamente. Então, assim, o nosso brincar, que a gente fala tanto, é também muito pensando nisso. Que a gente falou lá no primeiro programa. Essas crianças vão crescer. Vão crescer. Essas crianças vão se tornar adultos. E que tipo de adulto motoramente a gente vai encontrar? Entendeu? Psicomotoramente. Então, mas só para complementar essa questão do meu medo para ensinar a roda, é realmente pela insegurança da criança se machucar. Porque a criança, ela tem aquela coisa de experienciar, ela não tem muito medo. E aí, quando você vê, eles estão virando na quadra. E assim, eles começam e eles perdem um pouco da noção do perigo. Sim. Porque você tem que ter muito fortalecido aqui, né? Os braços na hora de virar. E aí, dá esse medo porque não é fácil ensinar. Não é fácil da criança fazer. E às vezes, quando a gente conhece, a gente pensa, o que a gente faz para melhor, né? Eu coloquei um monte de colchão, né? Até eu fiz um vídeo, até inclusive deu mais de 3 mil seguidores eu fazendo aquela estrela. Não, visualizações. Estreluda. Foi o coisa que eu postei que mais deu visualização, não sei porquê. Que acho que a minha aluninha fala, a professora foi bem. Ficou bom. Mas assim, é difícil. Sim. E assim, o maior medo enquanto professora é a criança se machucar. Ela, por não ter esse repertório, E se machucar estivesse na praxia global? Então, mas Fica aí o questionamento. Fica aí. Faz parte, né? Mas vamos para a praxia global. A gente tem 2 minutos para explicar e ir embora. E pro recreio. Então, antes da gente entrar rapidinho, vamos lá pro cérebro. Fotinha do cérebro? O cérebro, só para a gente entender. Então, as praxias, elas estão agora na 3ª unidade do cérebro de Lúria, que a gente já falou nos episódios anteriores. A 3ª unidade é essa parte em azul, né? Então, a 1ª unidade é na parte cinza, a 2ª unidade na verde, vermelho e amarela, a 3ª unidade fica na parte em azul. A 3ª unidade, o desenvolvimento do cérebro, ele é de baixo para cima, né? Como que é? A maturação do cérebro. Ela acontece de baixo para cima. Até por isso que a gente usa a pirâmide, de baixo para cima. Então, a parte azul é como se fosse a ponta do cérebro. Ela é a última a se maturar-se. Inclusive, a maturação... Eu estou falando maturação e estou me enrolando inteiro para falar essa palavra. É que eu não sei outra palavra para isso. O amadurecimento. Isso. O amadurecimento. Amadurecimento. Não sei falar amadurecimento. Quando você for falar, separa, que daí a gente fala. Fala com você. O amadurecimento. O amadurecimento do cérebro total, ele vai ser lá perto dos 20... perto dos 30, 25, depois dos 25, perto dos 30, né? Só uma curiosidade aqui, que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas assim, do desenvolvimento psicomotor, a parte azul, a parte de frente do cérebro, ela vai ser a última também a amadurecer no desenvolvimento psicomotor. E é nessa parte onde estão as praxias, praxia global, praxia fina. E o que é a praxia agora? Então, como a gente já falou, praxia são movimentos aprendidos, ou seja, todos os movimentos que a gente aprende com o nosso corpo são praxias. Na praxia, nós temos a organização, o planejamento do movimento, essa organização e a execução do movimento. Tudo isso é dentro da praxia. Então, por isso que são movimentos aprendidos. A gente não tem como, do nada, fazer isso e fazer um movimento. Tudo que a gente faz de movimento, a gente aprendeu. Andar. A gente aprendeu a andar. A gente não nasce e sai andando. É um processo, né? Você tem que passar por um processo para conquistar aquilo. Né? Não é... Isso. Então, jogar bola. Vamos trazer brincadeiras agora para a gente ver. Jogar bola. É uma praxia global. Global. O que é global falando isso? Praxia global.
é fazer os movimentos que a gente aprende com o corpo todo. Então, eu estou falando do corpo todo. Eu estou usando meus braços, meu tronco, minhas pernas. Estou usando meu corpo todo. Então, jogar bola é uma praxia global. Como que era a palavra que você tinha falado no lugar de praxia? Para a gente usar, para ficar mais fácil, para eles entenderem? Acho que do global... Eu acho que a gente pode usar, talvez... Eu acho que o que mais vai se encaixar é isso. É uma coordenação. Uma coordenação. É porque se usa muito coordenação. Vamos entrar nessa parte, Mas, então. mas A não gente, as só... pessoas no mundo usam muito a palavra coordenação motora, global, ou ampla, ou grossa. Tá, a coordenação motora, ela faz parte da praxia. Isso. Então, por exemplo, a praxia envolve movimentos que nós aprendemos, ela envolve o planejamento, a organização e a execução do movimento, tá? E depois também, que faz parte da praxia, é a análise do movimento, ver se precisa corrigir esse movimento na próxima vez que vai fazer. Então, tem tudo isso faz parte da praxia. A coordenação motora, ela está dentro da praxia como os movimentos do corpo coordenados na hora de você fazer um movimento. Então, quando a gente fala no lugar de praxia global, falar só coordenação motora, a gente está reduzindo a uma coisinha só. Só coordenar um movimento. Por exemplo, estou correndo para jogar bola. Eu estou aqui coordenando os meus movimentos. Isso é a coordenação motora, né? Então, ela reduz muito a praxia. A praxia eu já tenho que... Mas talvez a gente chama de habilidades ou capacidades, tipo... Uma estruturação. A praxia, eu tenho que planejar o meu correr, eu tenho que preparar, organizar meu corpo. Aí, quando eu vou organizar meu corpo, eu vou usar todos os enfoques anteriores para fazer para realizar a praxia. Né, para realizar um movimento. Porque se eu tenho que organizar o meu corpo para correr, eu tenho que organizar a minha respiração, eu tenho que organizar a minha tonicidade, a minha equilibração, a minha lateralização para saber a direção que eu vou correr, eu tenho que organizar a minha noção de corpo para saber quais partes do meu corpo eu vou ter que usar, eu tenho que organizar a estruturação do espaço e do tempo, tudo isso no cérebro vai fazer antes de executar o movimento. Então, a praxia global, ela vai usar todos os enfoques anteriores, todas as habilidades psicomotoras anteriores para acontecer. E se a gente corre errado, tropeça, cai, o que acontece? Existe toda uma análise desse movimento, o cérebro faz toda... a região da praxia global faz toda essa análise, o que aconteceu de errado, para na próxima... Aconteceu de errado o quê? Eu não analisei o espaço... Por isso eu tropecei e caí. Por isso a repetição é importante. Repetição é importante, exatamente. Então, o cérebro vai analisar tudo e na hora de executar de novo, ele vai falar, olha o espaço, dá uma analisada direito para você não cair na próxima vez. E nessa parte você levantou o dedinho? Deixa ela falar. Já que todo mundo joga perguntas, vou jogar uma pergunta aqui para a roda. Que é importante até enquanto... me surgiu isso hoje lá na escola. O que é mais fácil? Assim, o que vocês acham que seria mais fácil para uma criança ao brincar com a corda? Ela pular com a corda sozinha ou alguém bater para ela? Alguém bater para ela. Alguém bater. Alguém bater. Sozinho, né? Alguém bater a corda. Porque daí já entra a coordenação motora de você bater para você mesmo a corda, né? Pra e você também pular. do ponto de vista de que quando alguém tá rodando para mim, eu tenho uma preocupação, que é o tempo da corda e eu pular nesse tempo. Quando eu tô com a corda, já aumentou para tipo 2 preocupações. Isso. Eu tenho que girar para eu saltar, então a gente aumenta a complexidade. Agora eu tenho uma pergunta aqui, pensando no desenvolvimento. Virou show do milhão agora. É show do milhão. Então, ó. Vou pegar aqui só pra gente analisar. Quando a gente pula a corda, não vou nem colocar eu mesmo batendo a corda pra mim mesmo, o colega. Vamos pensar assim, a Jeane e Elise e o Diego foram cada um numa ponta e vai bater corda pra Vitória pular, porque ela não pulou corda até agora, nessa conversa. Nada a ver, mas assim, quais os enfoques a gente precisa, o nosso cérebro vai usar? Os enfoques psicomotores. Quais partes psicomotoras a gente vai usar para pular uma corda? Para saltar? Para pular a corda. Eu acho que todos. Todos. Sim. Né?
Entra na praxia global porque envolve todos os enfoques. E porque envolve o corpo todo. Sim. Planejamento E isso são movimentos. Por exemplo, pular é um movimento que a gente nasce sabendo. A gente tem que aprender esse movimento, né? Agora, trazendo para as brincadeiras. Peraí, só antes de... Vai entrar pras brincadeiras pra fechar? Não. Não? Ah, então Não. vai que depois... Não, deixa eu falar agora, Tá, já que eu já te cortei. Vai que ele cai no abismo, Que né? que você falou sobre as análises, que o nosso cérebro também faz essa análise de dados e tal. E talvez, porque isso já aconteceu comigo e talvez possa ter acontecido com quem nos assiste. Quando a gente inicia uma prática esportiva. Né? A gente usou bastante isso nos outros enfoques, nos ajudou a ilustrar algumas coisas. Então, tipo assim, aconteceu comigo e aconteceu com vários alunos, assim, na prática do cross, que a gente aprende muitas coisas diferentes, coisas que nós não estamos habituados e tal. O que é essa análise de dados, tipo, muito colocada à prova aí pra gente ver como que o nosso cérebro tem essa capacidade e é absurda. Sim. A gente aprende um movimento que é totalmente novo, tá? Vou pegar o snatch do CrossFit, que é um movimento complexo, que você tira a barra do chão, a barra vai pro alto da cabeça. É difícil de fazer. É muito Bem difícil. Quando você começa a fazer, parece que, cara, a primeira semana, assim, é horrorosa. Parece que você, tipo, eu me sinto um peixe fora d'água fazendo isso aqui. Tipo, eu sei que eu tô fazendo errado, e por mais que eu tente fazer certo, eu sei que eu tô fazendo errado. E você só quer jogar a barra lá pra cima, né? Você pega de qualquer jeito e joga ela pra cima. Chegou a sexta, aí você não treinou sábado, não treinou domingo, o snatch não tem todo dia, você foi fazer de novo lá na quarta-feira. Na quarta-feira, na hora que você pega a barra e faz, você... Opa! Tá melhorzinho. Tá melhor? Tipo assim, não tá perfeito, mas... tipo, aprendi... Tipo, encaixei alguma coisa que melhorou. Então, o que é isso? Parece que quando a gente aprende essa atividade tem um tempo, parece que o nosso cérebro, tipo assim, ele vai fazendo literalmente essa análise e tipo assim, ó, quando você voltar a fazer, o seu corpo vai fazer essa adaptação, e aí o movimento vai ficar melhor. E aí que entra a repetição que a Anne falou. Que é então, extremamente nessa importante. repetição, que é extremamente importante nessa repetição, o cérebro vai fazendo toda essa análise, a praxia global vai fazendo toda essa análise, né? E daí nós temos a questão de novas conexões, né? Entre os neurônios, tudo isso. E Então, quando eu vejo assim, igual hoje, meus alunos pularam corda, né? E teve 2 que conseguiram. E eu sempre dou o material para eles levarem, os 2 levaram. Para treinar em casa. E uma das mães já tinha me enviado o vídeo da criança, o Luiz, fazendo. Então, assim, para eles, certas aprendizagens são muito importantes. Sim. E aí, quando eu vejo que a criança, naquele momento, ela consegue... Igual uma com bambolê esses dias, deixei levar para casa, traz na outra semana. E aí, daí eles vão brincar. Então, eles tiveram um processo pedagógico, aí em casa vai ter essa repetição. Eles aprenderam o movimento aprendido, depois foi fazendo repetição. E em cada repetição, esse movimento vai sendo melhorado. E aqui a gente tá trabalhando dessa parte de mais psicomotora, mas do ponto de vista, assim, vamos dizer mais motor, né? Mas a gente pode... Cara, a gente não tá nem passando por isso agora para não ficar muito complexo a conversa e tal, mas os ganhos que quando uma criança passa por isso e aprende o movimento, destrava o movimento, até a gente que é adulto, quando você começa a praticar alguma coisa, o ganho psicológico Com que tem isso pra certeza. gente, o ganho emocional que tem, do tipo... Então, caramba. mas por que você falou de... Oh, desculpa. Eita. Por que você falou de parte motora, sendo que entrou a psicomotora? Tipo, é o psicomotor, Com mas certeza. assim, é que a gente fala muito dessa parte do... Tipo, do corpo aprender, a gente... Entendeu? Isso que eu quis dizer. Entendi. Tipo assim, o andar de bicicleta. O andar de bicicleta, eu subi... A gente não entrou nessa parte ainda, desse ganho, tipo assim... Nossa... do legal. psicomotor. Entendeu? Entendi. Tipo, Isso é nossa, legal. conquistei, cheguei lá, entendeu? Essa parte Mas também. o psicomotor entra no... Por exemplo, vamos voltar para... Vamos pra corda, ficar na corda, que a gente tá brincando de pular corda Sim. agora. Quantas crianças querem brincar de pular corda? Quantas crianças querem aprender a pular corda? Quantas crianças se motivam a tentar pular corda? Isso já é o psicomotor, né? Já é uma atividade psicomotora, com já é uma ação psicomotora. Exatamente. E a gente pode... E, cara, E quantos ficam felizes Sim, de conseguir... Às vezes você fica feliz e você se sente até mais parte do grupo, né? Sim. Porque, tipo assim, às vezes todo mundo faz e, pô, eu sou o único que não faço. Eu vou aproveitar o gancho porque nós temos um paciente em comum que relatou para mim que durante o intervalo na escola dele,
a tia fica lá batendo corda pra eles pularem. E ele não consegue pular corda. Paciente já de 12 anos. E aí ele relatou pra mim que ele queria pular corda. E aí primeiro fui na cobrinha pra ver como que era o Isso. movimento dele pular de um lado pro outro. E quando ele pulava tão pesado que ele não conseguia ter o ajuste tônico. Sim. Exato. Né? Ele não Aí estava volta- fazendo o ajuste tônico Isso, para volta pular, lá né? embaixo na tonicidade. Ele pulava com tanta força no chão Exatamente. que teve uma hora que ele reclamou que doeu o Doía, tornozelo. Aham. De tanta força que ele fazia somente pra pular de um lado pro outro. Isso. Então eu comecei só na cobrinha pra ver como que era de um lado Aham. pro outro. E ele também não tinha equilíbrio. Quando ele pulava, ele tentava se Aí, ó, escorar na parede. A gente Sim. já viu defasagem na base da pirâmide. Exatamente. Como que o topo vai acontecer de maneira Sim. eficaz. Um excelente exemplo. Exatamente. É, e aí Excelente ele não exemplo. conseguia. Parabéns para Vitória, um excelente exemplo. Agora vamos Agora voltar sim. para aquela parte que eu não tenho As nem atividades. ideia Você ia do que falar eu das tava atividades. falando. Não era das atividades. Não, você ia falar de- Quanto tempo a gente tem falando isso? 5 minutos. 5 minutos, então. Não, o que eu ia falar esqueci. Aquela hora que eu te cortei, você ia falar alguma coisa de atividade. Não, era de brincadeira. Era alguma alguma coisa. E era o Mas- exemplo da corda. Não era, já foi. Não, mas você falou, voltei a a corda. Vamos falar das atividades? Pode ser. Se eu lembrar, a gente volta. Vai lá, fala aí. Uma atividade que eu pensei que a gente faz. Aí vai acontecer, né? A gente propor algumas atividades aqui. E muito provavelmente, se você tá antenado, você vai ver assim, ué, mas essa atividade eles já falaram. Como que a atividade serve para 2 enfoques ao mesmo tempo? Pode acontecer. Serve, uai. E acontece muito. E quando Depende que- muito do que a gente fala tipo assim, a gente chama meio que de o olhar psicomotor. Olhar psicomotor. Da gente conseguir trabalhar o que a gente quer de uma forma dentro daquela atividade. Isso. Mas elas Porque, por podem exemplo, servir para duas. essa atividade, a mesma atividade, para o Diego, vai trabalhar um enfoque, Exatamente. porque ele precisa desenvolver esse enfoque. Para a Vitória vai ser outro, porque Exatamente. ela já passou por esse daí que você tá com dificuldade, mas o dela já é Para outro. deixar claro para você que está nos assistindo, usando o exemplo novamente da corda. Estamos vocês dois girando a corda, eu e a Vitória pulando. Se eu tivesse essa dificuldade de controlar o peso do corpo, pular toda hora muito pesado, Uhum. eu tenho um problema de ajuste tônico. A Vitória consegue pular leve, mas a cada pulo ela se desequilibra. Ela tá com um problema na equilibração. Então são a mesma Aí a atividade. Anne entra na corda pulando e ela não consegue entender Se o estruturar o tempo da ritmo. corda. Isso o ritmo pega também o ritmo. é outra coisa. Então, é assim- a mesma brincadeira com focos E diferentes. o legal é isso, às vezes a gente consegue Agora, na eu mesma entro atividade e faz e- perfeito. Porque é... Tá, Gira. e faz Não, perfeito. bateu. Porque... mão no chão. Até o Senhoras sol, e mas senhores, é põe a mão no exatamente chão. isso que acontece. Mas é assim, É. tudo vai depender do estágio do desenvolvimento psicomotor que você sim. tá. Sim. Se eu tive um ótimo desenvolvimento psicomotor, eu vou pular uma corda Exatamente. muito bem. Se você ainda tá, né, Deixa eu só com voltar dificuldades, rapidinho no exemplo do paciente que eu dei da corda. Ele é um paciente que ele tem queixa por conta de praxia fina. Uhum. Veio da escola, queixa, Uhum. e aí a mãe nos relatou, né? E é um paciente que ele não entende ainda os dedos dele. dedos. Então a gente Com 12 precisa ter- anos. Um paciente 12 que não anos. consegue pular corda, que é uma praxia global. A praxia Isso. global está antes da praxia fina. Então, Não se ele tem já tem problema na equilibração. praxia global, a praxia isso. fina Aham. vai ter Aham. problema. Então, Você já e tá como que- na tonicidade. Isso, lá embaixo. Como que Lá nós embaixo. vamos É. resolver uma questão que está no topo da pirâmide, sendo que lá embaixo, Exatamente. na base, não E está daí o bem povo quer estabelecido. ficar ali fazendo atividadezinha manual para ele. Isso. E o corpo dele, ele não entende É. o corpo. E aí Como nós ele vai temos entender que a mão, que é voltar. menor ainda. É o que Com nós certeza. falamos algumas vezes já. Gente, aqui, praxia global, praxia fina, a gente começa a entrar no telhadinho da casa. É. Mas eu acho que é onde mais tem cobrança de Com pais. Sim. Praxia global, eu acho que é porque eu já vi muito isso, do filho não conseguir fazer coisa. Ah, meu filho não pula corda. Meu filho não Anda Mas de parece que bicicleta. não é tão importante É. do que escrever, né? E aí a praxia fina a gente vai esbarrar no escrever.
não tem como este tetinho da casa ficar bonito se a casa não tem parede ou se as paredes não vão aguentar esse teto. Não vai rolar. Aí quer fazer umas paredes de palito e colocar um colocar teto de... 3 lajes. Concreto. Colocar 3 Entendeu? lajes, Não um vai, concreto, e uma chaminé Isso. e tudo em cima de uma parede A gente de entende que é palitinho. importante, a gente não tá querendo aqui de forma alguma tirar a importância da escrita, Sim. nada disso. Mas tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E a gente precisa tudo tem um entender esse tempo. processo. E tudo tem um processo. Que orgulho dessa explicação, hein? Palmas. Estão de parabéns. Eu nem entendi nada. Que a gente Mas assim, ó, Não, voltando muito pra bom. atividade. Atividade de praxia global, vou dar uma que acho que a gente falou em uma outra... não lembro qual enfoque. Mas eu usei muito pra trabalhar essa parte do planejamento, tá? E a gente consegue fazer isso. Dentro de uma atividade aí, praxia global mas eu quero tentar trabalhar uma parte. A gente, né, consegue fazer essas adaptações. E eu queria trabalhar isso do planejamento. Eu queria ver como que o meu paciente se planejava num ambiente que ele pudesse tomar decisões ele. Então, qual foi a atividade que eu fiz? O chão é lava. Né, contei uma história, mais ou menos, que ele tinha... Eu coloquei uns bonequinhos de um lado da mesa, e aqueles bonequinhos eram os habitantes de uma cidade, e ele precisava levar os habitantes para o outro lado para salvar. Sim, exatamente. No meio ele tinha várias rochas e não sei o que na cabeça dele, mas era almofada, bambolê, era tudo coisa que tinha na sala. Ele tinha que tirar de um lado e levar do outro. E foi só a escolha de explicação. O caminho que ele ia seguir, ele tinha vários. Sim, ele Mas, escolhia, sim, né? Ele Tinha que tinha que planejar. Então, antes de começar, ele tinha que dar uma olhada, tipo assim, poxa, eu vou por aqui, vou por ali. E é legal porque em alguns pacientes, quando isso está sendo estruturado, a gente consegue Da gente ver a cabeça é o que deles, eu falo. que parece A que o gente olhinho vê a dele tá... praxia global Aham. lá. A gente vê, tipo, ele olhando, ele pensando. Aí, tipo, ele pulou 2. Tio, posso voltar? Eu falei, pode. Tipo, quer mudar o caminho? Volta 1. Segue como você achar melhor. Só não pode encostar no chão. Sim. Isso Entendeu? que Então- você falou é facinho pra fazer em casa. Muito Assim. fácil, cara. E é legal, Pra eu já fiz essa fazer com as atividade crianças em casa. algumas vezes, é legal que assim, eles passam de um jeito, daí volta. Aí às vezes eles querem passar do mesmo jeito que mesmo eles passaram, jeito. só que eles passam nos mesmos lugares, De jeito diferente. mas de jeito diferente, por quê? Porque o cérebro já analisou e fez a viu que- correção. Exatamente. É Com muito certeza. legal. A gente consegue ver isso também acontecendo. E aí, quanto mais ali você vê, tipo, às vezes a idade da criança, ou até como tá o desenvolvimento dela, você pode aumentar ou diminuir essa complexidade. Né? Colocar coisa, tipo, mais alta, coisinha mais baixa. Isso. Coisas bem instáveis que realmente ali ele vai ter que ter muito cuidado. É. Então você consegue ir manejando isso. E é uma atividade muito legal, cara. Porque, nossa, dependendo ali do espaço, é uma atividade que, tipo, rende, a criança gosta de fazer, porque E ela é entra uma na história. atividade de praxia global que você vai usar todos. Você vai Todos os precisar enfoques. usar todos os enfoques. Exatamente. Né? Mais alguma? Ó, nós temos atividades de pular corda, nós temos atividades de corrida, corrida de saco é legal, saco, né? legal. O que mais nós temos de atividade? Lançamentos. Lançamento, atividades com bambolês, Eu tenho uma Lançamento de paciente bola. que fala do parkour, parkour. que ela Tem que se organizar. organiza os obstáculos e fala que é o parkour. É, mas Eles aí- amam. Mas daí é tipo assim, uma criança de 6, 7 anos, talvez a gente lida como o chão é lava. Vai pegar um adolescente verdade, dá pra 10, brincar de 12, parkour. mudou, não, porque o chão é lava, ele vai olhar pra você e falar assim, ah, meu querido, o chão é lava? Eu já tenho Aí 12 eu anos. sou um adulto, né? Eu não vou. Aí Pra mudar, né? a gente, Verdade. agora é parkour, não é mais o chão é lava. Verdade. Então é Aham. tudo... Mas assim, Fernando, Oi. eu vou mudar a pergunta. Pergunte. Giana Elise, Jane Elisa. Vocês estão hoje, hein? quero eu mais ideias de atividades. Tem alguma página no Instagram, assim, que eu posso ir lá pesquisar? Sim. Verdade. Uma bem cuidada. Uma pessoa chamada Diego. Essa parte não precisava. Não, mas é bem estruturada. Qual Não página? tá brincando. Arroba tá ponto Arroba brincando. Tá, eu ponto acertei. brincando. É muito boa. Tudo bem. É. Fernando, Oi. agora pra você. Vou poupar a Diga, Vitória. diga. Vou deixar pro outro episódio pra ela. Quero comprar alguma coisa, assim, tipo, poxa, eu sou da área e tal, quero me munir de conhecimento. Tem algo para você me indicar? Tem.
Achei que você ia falar caneca, mas não é. Vai oferecer a caneca? Eu fiquei tentando descobrir no meio da sua pergunta o que é. Nós temos aqui os livros da Cacilda Velasco. São ótimos livros da editora WK ou WAC, né? Nós temos aqui. São livros de propostas psicomotoras que aqui dentro você encontra propostas. Por que são propostas? Porque são atividades que você vai ter a ideia e você pode adequar A realidade. a sua realidade. Então, são livros de propostas psicomotoras. Aqui é pura atividade, tudo atividade. Nós temos uma explicação do enfoque que a nossa Cacilda Muito faz boa pra gente. explicação. Boas explicações. Tranquilo. Mas nós temos aqui, ó, exatamente o que você tem que fazer. Por idade, por enfoque, O que Os usa, enfoques que tem até os uso. secundários, né? Tem o principal. variações das secundário. secundárias. Secundário. Eu falei corretamente, você entendeu? Eu ouvi. Imagina, daí no Secundário. vídeo aparece que eu falei secundário. E aí tem as variações das atividades também. Tem gente, é bem legal, variações. é bem legal. E o interessante é que esse livro aqui eu participo. Ele faz a Não propaganda fica por dele. baixo nunca, jamais. Esse aqui eu participo com 3 atividades e é legal porque ele vem um QR Code, ó. Ah, Do não. outro lado. Do outro lado. Tá faltando noção de corpo. É que eu olhei ali na frente e eu tava nesse lado, mas é isso. Vou pegar minha atividade, ó. Ele sabe até a onde eu página. tô. Você sabe a página? Eu sabia, agora não sei mais. Ia lá. Ia lá. Olha aí. Ih, ela- ui. Ah, achei. Então, por exemplo, aqui, ó, goleada de sopro, uma atividade. Aí, ó, Tá dando outra desse lado. Lateralização. Eu olho na tela, daí eu me Certo. perco. Aqui, ó, goleada de sopro, uma atividade de respiração. E aqui você encontra no QR Code, você vai encontrar um vídeo Sim. com essa pessoa Maravilhosa. explicando como que faz a atividade. Mas é legal porque todas as atividades desse livro vêm com QR Code, ó. Tem a do Todas. bambolê? Tem E a do essa bambolê. goleada Então, de tem o- sopro tem no nosso Instagram também. Acho que é parecida, Tem né? no Instagram, A que é a gente parecida. colocou. Bem próximo. Tem aqui atividades aquáticas, né? Também, você que tem uma piscina em casa e quer fazer, também tem atividades aquáticas. Esses livros, eles são uma coleção, são ótimos. Esse é o primeiro da Cacilda. Esse é o segundo, volume 2, e esse é o terceiro, volume 3. Eu recomendo comprar, porque a gente bom. usa A gente eles, usa né? bastante. Bastante. Eles são muito legais. É isso. E Acho se que você é isso. quer mais informações, faz o quê, Vitória? Ligue o 0800. Nos siga, fala pra nos seguir. Vai de novo, daí eu vou deixar você falar Vai, nos siga. repete, então. Se você quiser mais informações, Nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso TikTok e no Spotify. O vídeo será transmitido no YouTube, né? E as atividades no nosso Instagram. Se a pessoa tiver dúvida e quiser perguntar alguma coisa, ela pode? não. Não? Não, ela tem que Era ficar- isso que eu queria Ela saber. tem que ficar na dúvida. Não vai mandar chat, é porque ele Não, responde tudo hoje. gente, se vocês tiverem dúvidas, de vez em quando nós abrimos algumas caixinhas de pergunta também no nosso Instagram. Ou se preferir, pode deixar no YouTube. Em qualquer rede social, você pode deixar lá sua Exatamente. pergunta, Ó, sua dúvida. porque eu Fazer queria alguma atividade também pode marcar, né? Verdade. A Isso, página. O que eu queria falar é assim, o que a gente conversa aqui vale para terapeutas, psicomotricistas, vale para outros terapeutas que usam a psicomotricidade, né, ali como um conhecimento, vale para professores, vale para pais e mães. Então, você que tiver qualquer dúvida, você que seja qualquer um desses públicos, Exatamente. tiver dúvida, manda pra gente. Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente enrola. não responde. É isso. Ai, Finalizamos. eu vou de... Tchau, gente. Valeu!